Hoje está aqui conosco também. Obrigado, Maria, também pela tua presença novamente. Estamos começando o nosso podcast. Nosso objetivo hoje é, então, compartilhar um pouquinho dessa experiência que nós tivemos. Eu entendo que esse bom samaritano, hoje somos nós. Hoje nós podemos olhar para essa parábola e entender que nós somos essa pessoa que foi transformada, que foi tocada por Jesus e tendo Ele nos salvado, né, nos libertado, agora nós podemos executar esse amor pelo próximo, salvar também pessoas, alcançá-las, servi-las, abençoá-las. Ok? Seja bem-vindo. Vamos começar? Vamos começar. Então, acredito que muitas pessoas já tenham ouvido sobre essa parábola, mas muitas vezes nós precisamos ser lembrados disso, precisamos ser lembrados do que Jesus nos ensina. Se a gente for ver o contexto de quando ele falou sobre essa parábola, acredito sim que tem essa perspectiva que é óbvia, né? De nós amarmos o próximo, de nós ajudarmos. E resumindo, para quem ainda não conhece sobre essa parábola, quando fala sobre um bom samaritano que ajudou um homem que ele estava largado, ele tinha apanhado, ainda fala que ele estava meio morto, que ladrões tinham batido nele, ele estava machucado, e primeiro ele vê um fariseu descendo, e aí ele pensa que ele vai parar para ajudá-lo, mas não é o que acontece. E aí depois ele vê um levita, e aí o mesmo de novo acontece, ele passa e não ajuda. E aí vem o samaritano. Naquela época, se nós vemos o contexto dessa história, o samaritano, ele tinha certo conflito com ele por conta das misturas, né, de judeu, gentil e tudo mais. Tem todo um contexto histórico e mesmo assim ele para e ajuda esse homem. E aí fala que ele parou, que ele ajudou, que ele ajudou nas feridas dele, derramou o vinho, o azeite. E aí, quando nós vemos essa história, que está em Lucas 10, no versículo 25, se depois você quiser ler, quiser ver todo o contexto, nós aprendemos muito com ela. Jesus nos ensina muito, que é sobre nós ajudarmos o próximo. Não por obrigação, mas por amor. E muitas vezes é isso que as pessoas esperam de nós que somos cristãos. Nós pararmos e ajudarmos. E elas pensam assim, nossa, esse cara é da igreja, esse cara conhece Jesus, ele realmente vai me ajudar. Mas tem vezes que nós não fazemos isso, que nós negligenciamos esse ensinamento tão importante de amar o próximo. E aí, às vezes as pessoas estão tão ocupadas com as coisas da igreja, com fazer congresso e fazer tudo isso, eventos e tudo mais, isso, tantos eventos, que pensa assim, não, estou tão ocupado fazendo as coisas de Deus, mas se esquece do principal, que é amar. Jesus nos ensina sobre os principais mandamentos, que é amar a Ele, ou amar nós como... Oxi! Que é nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós amarmos a Ele, nós buscarmos Ele intensamente. Então, quando Ele nos ama, nós estamos tão transbordantes desse amor, nós devemos amar o próximo também. E o nosso próximo, muitas vezes a gente fica pensando, o meu próximo é quem é da minha família, quem eu gosto, mas não é isso. É até mesmo as pessoas que a gente nem tem tanta afinidade, porque Jesus fez isso conosco. Nós não éramos merecedores do seu amor, da sua misericórdia, mas Ele mesmo assim nos amou. E é o que Ele nos ensina, é o que Ele espera de nós, principalmente nós conhecemos da palavra. E é isso que eu quero fazer você refletir. Talvez você já tenha escutado isso várias vezes, mas talvez não tenha entrado ainda no seu coração sobre isso que é tão importante. Que legal. Eu gostei muito da parte que você fala sobre a gente estar envolvido com muitas coisas. E você tem razão nisso. Você foi muito feliz nessa fala, porque às vezes nós estamos envolvidos com coisas demais e nós simplesmente esquecemos do principal, esquecemos do amor. Aí eu tento imaginar aí, você contou a história então, né? Resumindo, a história do bom samaritano. Ela se resume a quê? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Está lá em Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Um homem descia de Jericó, né? De Jerusalém para Jericó. No caminho ele caiu nas mãos de ladrões, né? Os ladrões o atacaram,
bateram nele e deixaram ele semi-morto na beira do caminho. Aí você diz, passou um sacerdote. E o sacerdote cortou volta. Ele não se dedicou àquela pessoa. Depois passou um levita. E esse levita cortou o caminho também e nem fez questão de ajudar o homem. E aí, pegando o gancho que você acabou de citar. Esse sacerdote, a função dele era ouvir a palavra de Deus e compartilhar com o povo. Então, ele deveria propagar o amor. E na verdade ele estava ali naquele instante, fazendo outras coisas. Né? Então, assim, às vezes a gente está envolvido em coisas demais. Talvez o sacerdote estava lá se preparando para o sacrifício, envolvido em muitas coisas e não estava dando atenção àquilo que de fato merecia atenção, que era a pessoa. Que era alguém para abençoar, para ajudar, alguém que necessitava, estava precisando de ajuda. Então, nesse ponto, fica muito evidente, fica muito claro. E a mesma coisa o levita, né? O levita, muitas pessoas acham que o levita é o cara que toca, mas não, a Bíblia fala muito mais do que isso. Levita, corte aí, ó. O levita não é o cara que toca uma música, que ministra um louvor, não. O levita era o cara que ia no dia a dia lá no templo, né, dos sacrifícios, ele carregava os restos do sacrifício, limpava o altar, carregava a cinza, enfim, o levita era o cara que era o ajudante, tá? Então o levita, ele precisava estar ali disponível para ajudar as pessoas também. Só que a gente percebe nesse instante que o levita, ele estava talvez ocupado demais com outras coisas. E aí é o ponto. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Será que nós não estamos ocupados demais com os métodos, com o processo, ocupados demais com as rotinas, ocupados demais com as coisas dessa terra e pouco envolvidos, pouco ocupados no perdão, no amor, na ajuda ao próximo? E a gente não pode esquecer que esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é esse. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então o amor, ele precisa estar em evidência. Às vezes a gente deixa o amor em segundo plano e a gente se coloca em primeiro plano simplesmente o nosso trabalho, o nosso processo. Sim? E hoje em dia a gente vê muito das pessoas falando assim, não, mas o problema é com ele, eu não preciso ajudar, não, mas eu tô na minha correria aqui, tudo mais, Deus entende. Eu ouço muito isso. Não, Deus entende que não dá pra me ajudar Deus agora. Deus não entende, mas... não, Deus espera ao contrário. E aí, se a gente vê essa parábola, Jesus falando sobre isso, essa ênfase no que é tão óbvio e às vezes a gente negligencia e fica, não, mas eu tô aqui na minha correria, Deus entende. Eu acho assim que se Ele nos deu essa responsabilidade, Ele espera que nós possamos cumprir ela. Porque é Ele que nos capacita. E assim, eu entendo que realmente, se a pessoa for pensar que, vou fazer isso só porque Deus manda e tal, e se não for por amor realmente, aí não dá certo. Aí se torna algo que a pessoa pensa que é só por obrigação e aí vai fazendo de uma forma que dá pra você perceber quando alguém realmente está fazendo aquilo por amor, está fazendo aquilo porque Deus colocou nela esse amor pela pessoa e ela realmente está se importando quando ela está fazendo aquilo, não, só porque... Na obrigação, que alguém mandou, porque isso. É bonito, é um problema. E aí eu entro na segunda parte da história, que é a parte que fala do samaritano. Como você disse, o samaritano era um cara de outro povo. Então era um cara incomum, atípico. Tá? Era um cara que geralmente nem passava por aquela região. Enfim, era um cara que naquele momento ele podia não... As regras daquele momento diziam para ele que ele não precisava ajudar. E é interessante isso, né? Se você pegasse a maioria dos samaritanos, naquele momento eles não ajudariam, porque aquele cara caído era um judeu. Tá? Então eles tinham uma birra, eles tinham uma briga entre essas duas nações, esses dois povos. E aí a Bíblia diz assim que, muito pelo contrário, o que era improvável aconteceu. Porque o bom samaritano, a Bíblia traz essa característica, esse adjetivo para ele de bom, porque ele era um ponto fora da curva. Né? Ele era um cara que não tinha por que ajudar, não tinha motivo, mas ele simplesmente vira naquele momento e ele presta um socorro para um cara, entre aspas, inimigo do povo dele.
entendeu? Então ele vai lá, vê aquele cara caído, ele tira o seu vinho, passa nas feridas daquele cara, pega o azeite, passa nas feridas também. A Bíblia diz assim que ele coloca o homem sobre o seu animal, sobre sua cavalgadura, uma tradução fala, e leva ele para uma hospedaria, leva para um hotel, para uma pensão, e aí lá a Bíblia diz assim que cuida dele. A Bíblia diz isso. Cuida daquele homem, e aí depois ainda fala assim, olha, se precisar de mais alguma coisa, eu preciso ir embora. E fala pro dono da hospedaria, se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou te pagar. Toma aqui uma parte do pagamento já, do dinheiro desses dias, mas quando eu voltar eu te pago. Então eu acho fantástico essa atitude do cara. Pensa, gente, quando toca no nosso bolso, né? Quando toca no nosso dinheiro, a galera fica louca. Nós às vezes temos dificuldade em ajudar a pessoa, né? Eu vejo nesse tempo de pandemia, né? Às vezes as pessoas estão sempre assim, olha, a gente está com um problema em tal pessoa, tá precisando de remédio, precisando disso, tá, vai fazer exames muito caros, vai passar por procedimento cirúrgico, enfim, tá precisando de alimento, tá precisando de coisas, bens para cobertor, enfim, blusas de frio, agasalho, e a gente às vezes tem dificuldade. A dificuldade em dar, em ofertar, em contribuir. E aqui a gente pega o bom samaritano, um cara que não somente entrou com dinheiro, mas entrou também com zelo, com cuidado, com amor. E é uma coisa interessante, muitas pessoas de nós hoje, a gente só quer saber de fazer o Pix, né? Ela, a gente só me fala aí a conta que eu vou fazer o Pix, é mais fácil, eu vou transferir só o dinheiro. Querido, mas Deus colocou essas mãos aí em ti por quê? Deus colocou esses pés em ti por quê? Entendeu? Você tem capacidade de ajudar, de abraçar alguém, e quando eu digo abraçar, não estou falando para você se extrapolar e não tomar cuidado com as medidas aí de saúde, mas eu quero te dizer isso. Se Deus te deu capacidade para que você cuide de alguém, ajude alguém, abençoe alguém, faça isso. Faça isso. Porque essa é a vontade de Deus. Não é simplesmente que te manda o dinheiro, mas a gente tem que dar apoio. Hoje a necessidade das pessoas às vezes é muito maior emocionalmente, de ter um bom relacionamento, de ter amigos, do que ganhar um dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu vejo isso na vida desse cara, do bom samaritano. Ele não estava simplesmente preocupado com o dinheiro que ele ia gastar. Ele também estava ali, ele tirou do que era dele, do que era pessoal. Sabe que o vinho, né, até para a alegria deles, para beber mesmo, o vinho também servia como um item para limpar as feridas. Então você vê que ele tirou daquilo que era a alegria dele, né? Que ele ia beber depois, mas para limpar as feridas daquele cara. Você pega o azeite era usado para remédio, mas também era usado para, como um combustível para lamparina, para lâmpada, para candeia. Então o azeite também servia como para fazer o fogo e servia até para cozinhar. Então o cara tira do que era íntimo dele para a noite de frio dele, que tinha um fogo para aquecer, para a alimentação dele, e ele começa a contribuir, a ajudar aquele cara que supostamente era um inimigo. E isso é o ponto mais importante que me constrange muito nessa mensagem do bom samaritano. Sabe? E eu vejo também pela perspectiva do perdão, porque o que estava machucado era um judeu. E tinha muito esse preconceito do judeu com o samaritano. Mas ele passou sobre esse quesito de ter esse preconceito e mesmo assim ele ajudou. Então eu vejo sobre o perdão também de ter, às vezes a gente fica tão chateado com algumas coisas, alguns comentários das pessoas, mas não, ele nos ensina isso também. Sobre a gente perdoar o que as pessoas dizem e a gente mesmo assim ajudar, porque isso de querer ajudar o próximo só quando você gosta dele, Só quando te faz isso bem. é totalmente diferente Demais. do que Jesus nos ensina, totalmente diferente do que ele fez por nós também. Então, se nós queremos ser perdoados, Jesus nos ensina que nós temos que perdoar. Que nós temos que passar sobre essas brigas, sobre essas rixas, sobre qualquer pensamento que a gente tenha sobre a pessoa e mesmo assim
tirar o nosso tempo e ajudar e amar a ela, perdoando, sabe? Quanto isso mexe com a gente, né? De perdoar o próximo. A gente fica tão preocupado com, não, mas eu briguei com o cara, e às vezes faz anos que você brigou com o cara e você ainda tá lembrando isso. Porque isso era uma rivalidade, uma briga que já fazia anos. Já fazia anos que tinha ela, mas mesmo assim o cara, não. Vou ajudar ele, tá aqui precisando da minha ajuda, eu vou parar e ajudar, realmente. Legal, eu acho que é uma barreira que precisa ser transposta, né? A gente precisa superar isso. Você tem total razão. Às vezes nós fazemos o bem para quem faz o bem pra gente. A gente só quer ajudar quem nos ajuda. Nosso círculo aqui de relacionamento mútuo, né? Então eu contribuo contigo, você contribui comigo. Mas é legal, tem um versículo na palavra do Senhor, não vou me lembrar a referência agora, mas gente, eu acho espetacular. A Bíblia fala assim: quando você for fazer uma festa, um churrasco, chama as pessoas que não tem nada. Porque geralmente quando a gente vai fazer uma festa, um churrasco, a gente chama quem? Os nossos amigos, né? E eles provavelmente um dia vão fazer um churrasco na casa deles e aí eles vão nos chamar também. E Jesus fala assim: olha, faça pelos que não tem nada. Faça por aqueles que não tem coisa nenhuma, porque eu posso te afirmar que você vai estar adquirindo tesouros lá no céu, nesse aspecto, sabe? Porque não tem como essas pessoas te retribuírem. E aqui é justamente o samaritano. Ele não esperava do judeu alguma retribuição. Esperava? Tenho certeza que ele não esperava do judeu nenhuma retribuição. Olha, eu vou te pagar em 10 vezes, viu? Eu sofri aí esse ataque, caí na mão de ladrões, mas eu vou te pagar daqui a uns dias. Não, o cara não sabia de onde é que ele vinha, não sabia o endereço, o CPF dele. Aquele samaritano não fez questão de saber do judeu se ele ia pagar, se ele ia retribuir, se ele ia ganhar alguma gorjeta, alguma coisa em troca. Não era troca de favores. Aquilo ali era o momento em que eles estavam estendendo a mão para um para o outro, perdoando, cumprindo uma vontade que é bíblica, de que haja entre nós amor, de que haja entre nós essa reciprocidade no perdão, de que haja entre nós a palavra de Deus, viva, transformadora. E você falando sobre isso, eu lembrei de outra passagem que Jesus fala sobre um fariseu que eles ajudavam, mas ele jogava os moedinhos para que todos ouvissem, para que todos vissem. Então, infelizmente, tem pessoas que ajudam, mas só quando tem outros vendo. Tipo, tô ajudando aqui, vocês estão vendo, tal, sou uma boa pessoa. Mas Jesus nos ensina isso também, que nós não precisamos ajudar para os outros saberem, para os outros verem, não é para as pessoas acharem que a gente, nossa, esse cara aí é uma pessoa tirar legal, uma hein? selfie, postar no Facebook. Nossa, não, quando eu vejo isso. E aí cabe aquele versículo lá que Jesus disse assim: olha, o que sua mão direita fizer, que não saiba a esquerda. Não tem porquê, você tem total razão. Nós não podemos ficar ajudando as pessoas com o intuito de ganhar uns likes, umas curtidas, uns comentários. Não. A gente tem que ajudar, talvez no silêncio do nosso dia a dia, estender a mão para o próximo. E quem que é meu próximo? Essa foi a pergunta que desencadeou a parábola do bom samaritano. Quem que é meu próximo? Então são as pessoas que estão ao meu redor, que sofrem, que padecem, que passam por necessidade, que eu tenho tarefa, compromisso de ajudá-las. Então, assim, essa divulgação explícita aí nas redes sociais de que nós estamos fazendo bem, isso é um problema, porque a Bíblia diz assim que esses que divulgam, esses que contam, já receberam a glória do homem. Mas aqueles que estão em silêncio, ajudando, servindo, eles estão fazendo isso e serão honrados por Deus, pela glória do Senhor. Show? Show. Amém. Eu tenho uma outra perspectiva para a gente encerrar essa primeira parte do podcast. E olha só, esse entendimento que você trouxe a respeito da parábola do bom samaritano, ela é perfeita. Então ela mostra que nós precisamos ser como o bom samaritano, nós precisamos ajudar as pessoas. Isso está coerente, claro, isso é fato, tá bom? Mas tem uma outra perspectiva que aí eu quero trazer e compartilhar com vocês, onde nós
não somos o bom samaritano, mas nós somos esse cara que caiu na mão de ladrões e salteadores. Olha só, diz a Bíblia assim que saiu de Jerusalém para Jericó. É uma outra interpretação desse texto. Jerusalém representa é um lugar alto, tá? Jerusalém está posicionado num lugar alto, então representa o reino dos céus. E Jericó é a cidade mais baixa do planeta Terra. Então representa um lugar de isolação, tá? Um lugar de isolamento, melhor dizendo. Um lugar de abandono, um lugar de sofrimento, de dores, tá bom? Essa é a divergência que nós precisamos entender, a diferença. Saíamos de um lugar alto e caminhamos para um lugar baixo. Ou seja, isso traduzindo é nós, a humanidade, um homem, né? A parábola começa dizendo assim, um homem. Então, um homem representa a humanidade. E nós deixamos a presença de Deus e começamos a caminhar em direção a um buraco. Começamos a caminhar em direção à perdição. Começamos a caminhar em direção a um lugar de sofrimento, distante de um lugar alto, do reino dos céus. E essa é a verdade, nós caímos em pecado, nós desobedecemos à vontade do Senhor, nós viramos as costas para Deus. E em função disso, devido a isso, nós começamos a perder a presença de Deus e caminhar para um lugar de sofrimento. Tá claro? Ok? Esse é o primeiro ponto. Em seguida, diz a Bíblia assim, que esse homem cai nas mãos de salteadores. Então a queda, né? A queda lá desde Adão, quando o pecado entrou na humanidade, Adão e Eva, a gente sempre fala disso como a queda. Então assim, Adão caiu, Adão errou, nós também caímos, nós também erramos, tá? Então, um homem que estava na presença de Deus, nós saímos da presença de Deus, caímos e começamos a ir para um buraco, ladeira abaixo. Mas olha que interessante, caiu nas mãos de salteadores, de ladrões. E isso aqui são todas as hostes, todos os problemas, todas as dificuldades, tudo que é mal, toda aquela força das trevas que tenta nos destruir. Os ladrões e salteadores que drenam a nossa força, que levam nossas coisas, que nos impedem de caminhar com fluidez, com alegria, com liberdade na presença de Deus. Então você percebe que as roupas ali, né, daquele cara vão ser rasgadas, começam a ficar sujas, porque ele estava agora sendo vítima de um ataque. E essa é a situação que a maioria de nós vive, tá? Nós às vezes deixamos a presença de Deus e a gente começa a caminhar por um caminho que a gente vai se sujando, a gente vai se ferindo, se machucando na caminhada. E aí o texto ainda fala assim, ó, roubaram e deixaram ele meio morto. E essa é a condição hoje, porque nós vemos aí nessa terra, mas a maioria de nós está meio morto. A maioria de nós está à beira de um caminho, ferido, machucado, parado em alguma situação. Se você se identifica com isso, já começa a colocar e refletir isso na tua mente, porque é uma grande verdade, tá? É uma grande verdade. Nós, às vezes, estamos meio mortos. E muitas vezes é o que o pecado faz com a gente, né? Quando a gente abre brecha, né? Eu tô lembrando de um versículo que fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E aí, esse homem que ele foi deixado dessa forma, ele estava sujo, ele estava machucado, ele tinha sido roubado, e muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas. Quando a gente abre uma brecha assim, que a gente acaba se deixando levar e cada vez mais distante. Fala sobre ele estar descendo em Jerusalém, era, como você disse, lugar alto, era conhecido como lugar de bênçãos. E aí Jericó não, Jericó era conhecido como lugar de maldição. Fala até que quando foram reconstruídas as muralhas, que falaram que ia ter que pagar com o preço do filho, o filho mais novo e o filho mais velho. Então, nós vemos essa percepção. Nós saímos, o homem saindo do lugar de bênção, saindo do lugar onde ele é protegido, de onde ele tem a presença de Deus, para essa queda. Começa desde o início da Bíblia, se nós vemos pela queda do homem, de Adão e Eva. Então, esse pecado, ele acaba fazendo isso conosco. E aí é esse momento que nós estamos que nem ele, meio mortos. Nós estamos à beira de sermos, como se diz o pecado, que o pecado nos leva à morte, que nos distancia cada vez mais. Perfeito.
E aí, olha que interessante, esse homem, então, esse homem que caiu na mão dos salteadores, que está meio morto, somos nós. E se nós refletirmos e olharmos para a palavra de Deus, a gente vê que lá no início, no Antigo Testamento, Deus levanta Moisés, Deus dá a lei, e essa lei, ela é representada aqui nesse texto pelo sacerdote. Só que essa lei não podia salvar o homem. E é por isso que o sacerdote, né, quando ele corta caminho, passa de largo, esse sacerdote estava explicando que a lei não pôde salvar o homem. E aí depois vem um levita, e o levita, né, representa Elias, os sacerdotes, tá? Os profetas, tá? E esses profetas, eles também não puderam salvar o homem. Então, tanto o sacerdote, representado por Moisés e a lei, quanto os levitas, representados pelos profetas e Elias, eles não puderam salvar o homem. Meus queridos, aí eu entro nessa parte que muito nos interessa, que as coisas antigas, por exemplo, os profetas e a própria lei não puderam nos salvar. Nós não somos salvos pela lei. Entendam isso, tá? Hoje, entendam isso, nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele, Jesus Cristo, o bom samaritano. Então, olha só, nós éramos um povo inimigo, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, porque nós viramos as costas para o Senhor. E aqui nós encontramos nessa mesma situação. Nós estamos machucados, feridos, caídos na beira de um caminho, mas diz a Bíblia assim, que veio um que é bom samaritano, de um outro povo, que veio, desceu a essa terra, encarnou, entrou ali no ventre de Maria, foi concebido, nasceu, viveu nessa terra. E a Bíblia diz assim que ele, o bom samaritano, é Cristo. E ele deu a sua vida por nós. E olha que interessante. A Bíblia diz assim que o homem estava ferido, né, machucado na beira do caminho. E aí o que aconteceu? O bom samaritano pega vinho, né, e azeite e coloca aquele homem sobre o seu animal. E isso representa Jesus. Jesus trazendo novamente vinho que transforma, que limpa, que restaura nossas vidas. Trazendo azeite que é unção, que é uma vida purificada, tá? E quando a Bíblia fala assim, colocou sobre o animal dele, isso representa as nossas vidas sendo carregadas, os nossos pecados sendo carregados para o corpo de Jesus. Tá? Representa que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Ele levou sobre si, lembra de Isaías 53? Assim, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Jesus faz esse papel do bom samaritano em nos purificar, em nos limpar, em nos trazer vida, e aí nos cura, nos transforma nossas dores em alegria, tira nossas feridas, coloca sobre ele todos os nossos pecados, nos perdoa e nos leva para, diz a Bíblia assim, uma hospedaria. O que é uma hospedaria hoje? Hospedaria hoje é uma igreja. É um povo que se reúne para servir, para buscar a Deus. Isso é igreja. Tá? E aí é legal isso, porque isso desafia nossas vidas. E Jesus fala assim, ó, pro que conduz a igreja, pro líder, pro pastor, ele diz assim, olha, cuida dessa pessoa até que eu volte. Jesus não vai voltar. Jesus vai voltar. E a Bíblia está dizendo isso, cuida dessa pessoa até que eu volte. Então cabe a nós propagarmos essa ação de sermos bons samaritanos na vida de outras pessoas. E como eu acho isso forte, porque às vezes as pessoas se distanciam e elas pensam assim, não, mas todos os meus pecados, todos os meus problemas, pensa que Jesus não se importa mais, que ele não, pensa assim, as pessoas já estão tão, né? Mas como isso é importante, sermos lembrados que Jesus, ele deu a vida por nós. Ele sabe dos nossos pecados, ele sabe que nós somos pecadores, que nós temos falhas, mas mesmo assim ele decidiu nos amar. Ele decidiu se fazer homem, passar por todas essas coisas, ele sendo santo. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não precisava de passar por tudo que ele passou, mas foi por amor a nós. Então, quando nós estivermos como esse homem,
cheio de pecados, cheio de problemas, nós lembrarmos que nós temos Jesus. Que Jesus deu a vida dele por nós, que ele nos ama, que ele quer cuidar de nós, que o seu sangue foi derramado para que todas as nossas feridas, para que todos os nossos traumas, para que tudo fosse entregue a eles. E esse homem estava meio morto. Às vezes a gente está tão assim, né? Porque hoje em dia, ainda mais com tantas coisas que acontecem hoje em dia, né? Às vezes a gente está assim. Hoje eu me encontrei numa situação dessa. Você está tão ferido, tão machucado que você precisa, sabe? E as pessoas passam e não ajudam, mas tem alguém, tem uma pessoa, Jesus, que se entregou naquela cruz, que demonstrou todo o seu amor e que vai sarar as nossas feridas. Pelo sangue dele nós somos sarados. E tudo aquilo que era trauma, tudo aquilo que era algo que nos distanciava, é o que nos aproxima dele. Quando nós realmente decidimos ser ajudados. Porque esse homem estava numa situação que ele precisava de ajuda. E tem pessoas que estão assim, mas elas negam a ajuda. Aí quando veio o bom samaritano que conhece Jesus, não, eu não preciso, eu não quero. Aí vem aquela questão desse distanciamento dele ser samaritano e tudo mais. Aí, não, Jesus, eu sou tão jovem, não preciso disso, mas a pessoa precisa. Nós precisamos, nós somos dependentes de Jesus. Então, eu acho isso muito forte. Principalmente quando a gente pensa que não tem valor para Deus, quando nós nos distanciamos, mas nós temos valor sim. E aí é o momento que a gente tem que aceitar essa ajuda. Tem que aceitar o amor dele, o amor que cura, que transforma, que nos liberta de todos os nossos medos, de todas as nossas angústias. Show de bola. Eu gostei muito da sua fala, principalmente no aspecto de nós precisamos entender que não tem ferida, não tem sujeira grande demais ou profunda demais que Jesus não venha tocar, né? Ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja fugindo de Deus, ainda que você tenha, como as pessoas dizem, se desviado no caminho, querido, se você abrir teu coração, Jesus vai se manifestar, vai tocar em tuas feridas, independente de quais feridas são, independente da dor que você tenha passado, vivido, sentido, Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Ele vai transformar a tua vida e você vai ser uma nova criatura. Então, sim, nós precisamos abrir o nosso coração, receber essa cura, essa transformação do Senhor, em nome de Jesus. E ele mesmo fala que ele não veio pelos sãos, pelos que estão... que Em não paz, tem tudo nenhum certo. problema, que está 100%, não. Ele veio pelos que estão doentes, que estão precisando de ajuda e que aceitam essa ajuda dele. Perfeito. Show de bola. Vamos encerrando essa primeira parte aqui do nosso podcast. Nós vamos para uma música aqui e aí já nós voltamos. E a segunda parte do nosso podcast nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Então você que precisa de um milagre, de uma transformação na tua casa, fique conosco, nós já voltamos. Estamos ao vivo também no @Oficina de Heróis pelo Instagram.